com tantos jogadores de meio campo machucados, puxar de uma gente da base para treinar durante a semana e ver com quem ele pode contar. Quando ele põe um Varela de volante, já falei antes e vou repetir, eu não sei o que há, vou tentar descobrir, não consegui ainda, por que o Ryan Lucas nunca tem chance. Para mim, ele é um jogador com mais recursos que o Everton Araújo, é forte também, tem um bom porte físico, pode ter uma boa imposição física, tem muito mais recursos com a bola no pé. Não sei se tem alguma questão com esse rapaz, tem 21 já, acho que 20 anos. Tá na hora. Então, assim, numa situação dessa, cara, traz os moleques, treina, vê quem está mais pronto para poder contar, pelo menos é da posição. É jogador da posição. O Palmeiras ontem, do gol da vitória, com um pouco de sorte, né? Mas teve participação do Luigi, por exemplo. Ele chutou, a bola repicou, sobrou para o Maurício fez o gol. Então, nesse rodízio, o Palmeiras usa os garotos. O Flamengo tem que usar mais. Então, não serve, então. Mas será que não serve? Não tem ninguém ali que possa colaborar, sendo jogador de meio campo, para entrar ali numa emergência. O Varela, a gente estava de volante. Antes o Léo Ortiz, que na minha visão, parece não ter, pelo que eu já entendi, assim, até do ano passado, ele até joga ali, mas não quer jogar ali. E o Felipe falou do De La Cruz também, o De La Cruz, se precisar, ele vai jogar mais à frente, mas o que ele quer jogar é na dele, a dele não é na frente, a dele é onde ele está jogando. E ele fez um ótimo jogo na quinta-feira, já esqueceram, a outra se lesionou. Não foi nem lesão muscular, foi torção de joelho, quer dizer, uma lesão que não dá nem para falar, ele tem problemas crônicos musculares, não, ontem foi uma lesão que acontece com a torce do joelho. O menino de São Paulo no sábado lá, o Luca, teve uma queda que o tornozelo dele virou, que dá até um arrepio quando vê. Se vocês viram o tornozelo do moleque, não foi só na hora, ele só aquela dor na hora, por sorte, não teve nada mais. Isso acontece também. E o De La Cruz tem um histórico, esse tem histórico de lesões, se machuca e tal, tecnicamente é muito bom, mas tem essa questão. Agora, aquela coisa, também com vários problemas, o pessoal quer mudar a posição do De La Cruz, sabe, quer que o Matheus Gonçalves tenha sequência de jogos. É difícil, não dá. Agora, eu acho que ele poderia olhar um pouco mais para a base, que ele tão bem conhece, que ele treinou os garotos, para ver com quem ele pode contar. Por exemplo, nessa semana, será que ele vai ter o De La Cruz? Alan? Pulgar? Provável que não, né? Como é que vai ser o jogo contra o Palmeiras? Everton Araújo e Gerson. Não tem mais ninguém? Tem ninguém que ele possa contar, que ele possa puxar da base? Para jogar quarta-feira, nem que seja o segundo tempo contra o Botafogo da Paraíba, testar, dar ritmo, entender o funcionamento do time, 2 garotos e contar no banco. Ontem, se eu olhar para o banco, não tinha ninguém para jogar no meio campo. Aliás, o Flamengo tem que contratar mais de um jogador do meio campo, na minha visão. Além do Jorginho. O Lohan, não? É tão fechado. O Lohan mais à frente, né? Eu digo que pode jogar de volante, meia ali, fazer aquela função ali. Então tem que buscar na base, cara. Tem que ter alguém que possa fazer esse papel. E vão ter que ser os garotos. Não tem outro jeito. Eu acho que essa semana, inclusive, o favorece nesse sentido. Outra coisa importante, o Arrascaeta vai ficar 10 dias sem jogar até o jogo com o Palmeiras. Então, espera-se que ele volte em condições melhores. Pessoal, o Flamengo quebrou um protocolo aí, mostrando mais uma vez, enfim, que a comunicação de fato evoluiu bastante no Flamengo. E o Flamengo divulgou dados de desempenho de jogadores no empate em 0-0 com o Botafogo. Luiz Araújo, por exemplo, percorreu mais de 12 quilômetros. Para ser mais exato, 12,5 km, com 26 sprints e velocidade máxima de 33 km por hora, representando seus melhores índices em 2025. Ou seja, Luiz Araújo bateu números aí que ele não tinha batido anteriormente. Então, parabéns ao Luiz Araújo, embora não tenha feito uma grande partida, sobretudo no segundo tempo, caiu muito de produção. E o clube afirmou que Alexandre e Everton Araújo também atingiram recordes de distância e aceleração, enquanto Everton, Cebolinha e Pedro se destacaram por atingir suas melhores marcas de velocidade e explosão no ano. Bom, o Flamengo mostrando transparência e trazendo os números, o que não quer dizer que os jogadores atuaram bem. O Cebolinha foi mal, o Everton Araújo, na minha concepção, foi mal, o Alexandre jogou muita bola. Então, óbvio que é sempre importante sabermos os números. Pior é se o jogador joga mal e não percorre nada, não dá sprint, enfim, pelo menos tem algo de bom nessa história aí. E por falar
em jogar bem. Tem um jogador que eu gosto bastante, que está muito próximo de voltar ao elenco do Flamengo, a ficar relacionado pelo menos. Estamos falando de Vinha, lateral esquerdo, que não entra em campo desde o dia 11 de agosto, depois de sofrer graves lesões, passar por cirurgia. Ele está na contagem regressiva aí para voltar, e pelo que uma pessoa ligada ao jogador me contou, que ele vai ser relacionado, ou melhor, a ideia é que ele seja relacionado no dia 28 no jogo contra o Deportivo Táchira no Maracanã. Que ele seja relacionado, fique no banco de reservas. Essa é a ideia. Se ele não... óbvio, ele ainda vai fazer alguns testes até lá, mas se tudo der certo, ele será sim relacionado para esse duelo. É torcer para que ele volte, porque é um jogador que faz muita falta mesmo. Mas o Flamengo já tem Alexandre e Ayrton Lucas. Eu acho que o Vinha é totalmente diferente desses dois atletas aí. Eu acho que a característica do Vinha se encaixa muito mais na característica do Alexandre, mas é um jogador que eu particularmente sou fãzaço, um lateral construtor, um lateral importante, com características importantes para o técnico Felipe Luiz. Galera, sobre o Rodrigo Caio, eu vi aqui a matéria do Coluna do Fla. Nova função e aprendizagem. Rodrigo Caio ainda está se habituando à nova função como auxiliar técnico do Flamengo. O ex-zagueiro assiste aos jogos do Flamengo nas tribunas e está colado nos analistas. Está colado nos analistas para aprender os primeiros passos da função. Bom, então o Flamengo contratou um estagiário para ser auxiliar. É isso que eu estou entendendo? Eu espero que ele aprenda rápido, porque não faz sentido o Flamengo demitir um auxiliar, que foi o Daniel Alegria, contratar uma pessoa que não sabe o que está fazendo, que ainda está aprendendo. Gente, com todo respeito, elenco profissional do Flamengo não é lugar para aprender. Pelo contrário, eu respeito o Felipe Luiz porque ele entendeu isso, começou no Sub-17, passou pelo Sub-20 e chegou ao time profissional. Sou totalmente contra funcionário aprender no time profissional do Flamengo, do Palmeiras, qualquer outro clube. Não, eu sou a favor de passar por todo o processo que jogador passa, inclusive, por todas as categorias de base. Um ou outro pula ali categoria, óbvio, por estar muito à frente, mas nesse caso o Rodrigo Caio não faz sentido ele aprender no Flamengo. Não sei qual é a opinião de vocês aí, se eu estou sendo muito exigente, podem comentar à vontade. Pessoal, alvo do Flamengo, Jorginho recebe convocação de Vinícius Júnior. Te esperamos no Mengo. Vinícius Júnior é muito bom, cara. Em sua rede social, o Jorginho se despediu do estádio Emirates, casa do Arsenal, e recebeu uma convocação de Vinícius Júnior nos comentários. E aí o Vinícius Júnior comentou isso na publicação do vídeo dele lá no Instagram. Para quem não sabe, gente, o Jorginho está lá no Arsenal desde 2022. Então ele fez a última partida dele na casa do Arsenal e se despediu. Ele está de saída. Inclusive o técnico do Arsenal, o Arteta, falou sobre saídas de jogadores do Jorginho e também do lateral esquerdo, Kieran. Abre aspas, precisamos de jogadores porque o elenco está muito curto. Estamos perdendo 4 ou 5 jogadores que terminaram seus contratos, são empréstimos acabaram. Então precisamos ser perspicazes e, mais uma vez, muito disciplinados no que queremos fazer e garantir que estamos fortes na temporada. Tivemos alguns no vestiário e provavelmente será a última vez que eles vestirão aquela camisa no Emirates Stadium. Sou muito grato a eles também, disse Arteta quando questionado sobre Jorginho. Bom, é isso, o Jorginho está de saída. Só para vocês entenderem, pessoal, a situação do Jorginho. Ele ainda não assinou a rescisão com a Arsenal. Inclusive os contratos que estão rodando aí já com os advogados entre Flamengo e Jorginho é válido. A vigência é a partir do dia 1º de julho. Porque ele tem contrato com a Arsenal até o último dia de junho. Vem lembrando que ele não rescinde agora. Por quê? Ele tem bonificação a receber por participação em Liga dos Campeões, enfim, bonificações, e são bonificações altas a receber do Arsenal. Então, se ele rescindir, ele perde essas bonificações, entende? Então ele tem que negociar com o Arsenal para ele rescindir e chegar ao Flamengo antes do dia 1º de julho e disputar o Mundial sem perder nada. É isso que ele está negociando com o Arsenal, está indo aos poucos, está conseguindo
ganhar os ingleses, digamos assim, mas é aos poucos. Então, por isso que ele ainda não rescindiu com o Arsenal e nem assinou com o Flamengo ainda, para vocês entenderem a real situação do Jorginho nesse momento. Galera, falando de Flamengo e Botafogo da Paraíba nessa quarta-feira, o Flamengo está muito desgastado fisicamente. Por exemplo, os dados internos mostram que Arrascaeta, Alexandro, Bruno Henrique, Léo Pereira, Léo Ortiz, o De La Cruz, que agora se machucou, Luiz Araújo, eles estão com muito desgaste físico. Então, desses jogadores aí, eu arrisco a dizer que alguns podem nem ser relacionados para o jogo contra o Botafogo da Paraíba, e na boa, pessoal, zero problema. Falei hoje no SBT, vou repetir aqui no canal Vini Casagrande. Independentemente de quem entre em campo, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Botafogo da Paraíba, que já é uma equipe fraca e está em crise. Em crise. Recentemente o Zago, o treinador, foi demitido por relacionamento ruim com os jogadores. A imprensa que acompanha o dia a dia do Botafogo da Paraíba diz que o Henrique Dourado está insatisfeito nos bastidores, reclamando de tudo. Então o Flamengo tem a obrigação de vencer. Bota o Alacian, bota o Joshua, bota o Juninho para ganhar minutagem, bota o Matheus Gonçalves, bota a garotada, gente. Bota o Everton Araújo, é a garotada. O Flamengo venceu de 1-0, não dá para se dar ao luxo de perder para o Botafogo da Paraíba. Aí seria demais dentro do Maracanã, né? O Flamengo está de olho em um novo reforço para a sequência da temporada. E o nome da vez é o atacante Hulk, que atualmente defende o Atlético Mineiro. A informação foi divulgada pelo jornalista Antônio Carlos e a movimentação nos bastidores já começou. Segundo ele, o técnico Felipe Luiz teria entrado em contato direto com o jogador, apresentou o projeto do clube e deixou claro que gostaria de contar com Hulk no elenco. O objetivo? Reforçar ainda mais o time de olho em grandes desafios que vêm por aí, como o tão aguardado Super Mundial de Clubes, marcado para os próximos anos. Nos bastidores do Ninho do Urubu, o nome de Hulk agrada. Ele é conhecido pela força nos chutes de longa distância, pelas cobranças de falta e também pela versatilidade em campo. Pode atuar tanto centralizado quanto pelos lados do ataque. E já tem gente sonhando com uma dupla ofensiva ao lado de Pedro, hein? Além disso, a experiência de Hulk pesa a favor. Com passagem pelo futebol europeu e pela seleção brasileira, ele é visto como uma peça que pode fazer a diferença em jogos decisivos, especialmente em competições internacionais. E vestir a camisa do Flamengo também pode ser vantajoso para o próprio jogador. Afinal, a vitrine rubro-negra é enorme e uma boa fase no clube pode até recolocá-lo no radar da seleção. Por enquanto, as conversas estão em estágio inicial e são tratadas com bastante cautela. Mas o interesse do Flamengo é real e a diretoria já avalia os próximos passos para viabilizar a possível negociação. Agora estamos com a opção de ser membro do canal. Você ganhará vários benefícios sendo membro. Vai lá conferir quais benefícios você ganhará. Não esquece de deixar a curtida no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe do Flamengo. Até a próxima, saudações rubro-negras!